Olá, queridos irmãos e queridas irmãs que acompanham conosco os estudos sobre a natureza e os animais por meio do programa Ouvindo a Natureza, transmitido pelas web rádios Sintonia no Bem e Fraternidade. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Bandeira, Claudinho. Boa tarde, Serena Tidéres. Boa tarde, meu amigo Cláudio. E boa tarde a todos vocês que fazem a nossa melhor companhia. E aí, Bandeira, qual que é o nosso programa? Que número nós estamos? Está uma contagem muito interessante, né? Para o público Você entender. Vai contar isso? A Silene conta 40 programas, o Claudinho conta 39. Os bastidores. Nós ficamos de organizar esse negócio hoje para saber, né? Os bastidores da tabuada. Sendo o 39º ou 40º programa, é uma satisfação estar novamente com vocês. Nós estamos estudando o livro O Evangelho dos Animais, de Sandra Denise Calado, né, que foi editado pela equipe espiritual da SEAMA. E estudamos, em média, um capítulo por programa, conforme desenvolveu o programa Movecast. Né? O Move é o Movimento pela Ética Animal Espírita. E hoje a gente vai estudar o capítulo 20, Os Animais no Plano Espiritual. Serene, por gentileza, você pode fazer a prece inicial? Posso sim, vou fazer a prece e a gente já... começa com as indicações de leituras, né? Então vamos, nesse momento, acerenar os nossos corações, as nossas mentes, rogando a espiritualidade maior que nos ampare, que nos oriente na apresentação, na fala, que a gente possa recordar tudo aquilo que foi estudado e preparado, para que possamos, a partir daí, fazer uma comunicação não violenta, que nós possamos trabalhar para que, dia a dia, a gente possa colocar uma semente no coração de cada um que está assistindo, que está ouvindo, que possa despertar o amor pela natureza, pelos animais, pelo próximo, de modo geral. Pedimos também as bênçãos para esta casa onde nós estamos fazendo o programa, para todo o nosso planeta, que a espiritualidade derrame bênçãos curativas sobre o nosso planeta e sobre todos que aqui habitam. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja. Então... Pode falar, por favor. Então, hoje a gente está no capítulo 20, né? Como você já falou, os animais no plano espiritual. Eu acho que é um dos assuntos mais esperados, né, do livro, né? Já que a gente está estudando, seguindo capítulo a capítulo. E aí nós temos, então, como indicações de leituras deste capítulo, a questão os livros... A Evolução Anímica, Gabriel Delane, Marley e eu, John, não sei se pronuncia assim, Bandeira, Gregan, você que é bom no inglês aí, Gregan, então tá bom. Allan Kardec, né, com as obras básicas, né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Caibar Schutel, A Gênese da Alma, Emmanuel, A Caminho da Luz, Psicografia de Franciscano de Xavier, e Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz, também de Psicografia de Francisco Cândido Xavier, e Evolução em Dois Mundos, também Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, essas são as nossas indicações, além também de termos, como Bandeira falou, usado... informações do Grupo MOVE. E esses livros que a Sirlene citou podem ser adquiridos na nossa livraria, que está localizada aqui em Jataí, no Centro Espírita Allan Kardec, na Rua José Manuel Vilela, número 312, aqui no centro de Jataí, estado de Goiás. Telefone 64-3636-6676 e pelo celular WhatsApp 64 99965-3917. Falar com a Lu. Para aqueles que não são de Jataí, nem da região, poderão encontrar todos esses livros mencionados, além de outros, na loja Rádio Fraternidade, acessando o endereço eletrônico
lojaradiofraternidade.com.br. Repetindo, lojaradiofraternidade.com.br. Então, Bandeira, aí a gente tem... Então, nós estamos estudando, né, o Evangelho dos Animais, já estamos no capítulo 20, e a gente lembra que eles estudam aos domingos, né, e o capítulo 20 começa justamente, né, com o Sérgio super animado, né, porque eles iriam ter mais uma manhã de estudos, que eles estudam domingo pela manhã. Uma manhã dominical agradável. Nossa, né, e como... E aí ele estava muito animado porque o capítulo, né, o que eles iam discutir, na verdade, era sobre a alma dos animais, né? Então ele estava muito feliz, animado, né, porque era a razão da criação do grupo, né? O grupo foi criado porque justamente eles tinham interesse em saber o que acontecia com os animais depois que os animais desencarnavam. Justamente. Então era essa a finalidade do grupo. E aí eles, nesse pensamento dele ali, nas conversas do grupo, eles começaram a comentar o quanto a ciência já evoluiu, né? O quanto a ciência se desenvolveu ao longo dos anos e foi descobrindo a capacidade, né, dos animais, das aves, né, de aprenderem, do aprendizado. E falando nisso, né, eles ficavam assim... encabulados, porque um cérebro tão pequeno, né? Cérebro pequenininho, tamanho do limãozinho. Não, e às vezes, dependendo do animal, muito menor, né? Tamanho de uma noz, né? Uhum. Então, como eles aprendiam, né? Como isso acontecia. Mas eles descobriram pelas leituras, pelos estudos, né, que os animais aprendem. E aí, não aprendem somente, aprendem a se imitação, também, né? Aprendem mesmo, né? Não seria só imitações. Repetir palavras. Isso. Então, a título de exemplo, eu vou ler um trecho aqui do papagaio Alex. Uhum. O Alex, eles contam a história dele. O Alex, ele era muito inteligente. A tutora dele, ele não se limitava a repetir palavras, ele sabia, ele se expressava. E o Alex, mais de 120 palavras. E o Alex desencarnou com 31 anos. Jovem demais, né? Porque um papagaio pode ter vida de até 80 anos, né? Então, vou ler esse trecho do Alex só para a gente ver o quanto os animais têm inteligência e quanto eles podem se desenvolver, né? Que às vezes quem tem preconceito somos nós. Uhum. Então, o Alex desenvolvera a capacidade de comunicar-se, ainda que de maneira rudimentar, como uma criança, através da fala, ao ser estimulado por sua tutora, que o adquiriu com o intuito de entender as aves do ponto de vista científico, sendo ela mesma uma cientista respeitada. Acreditava-se até então que o máximo que podiam fazer os pássaros era imitar o que diziam os homens, sem consciência do que estavam repetindo. Mas Alex magnificamente provou o contrário. Falava consciente do que dizia, e sua fala denunciava o seu pensamento. Raciocinava, solicitava, desenvolvia raciocínios complexos e surpreendia a toda a comunidade científica. Segundo o depoimento da cientista, que tutorou durante 30 anos, ao desencarnar, as últimas palavras de Alex para ela foram: "Fique bem, eu te amo." É de arrepiar, né? É bonito, né? É de arrepiar. E aqui lembrando uma publicação da doutora Irvênia Prada, A Questão Espiritual dos Animais. A doutora Irvênia Prada, ela ratifica, ela confirma que os estudos científicos têm mostrado que sim, os animais têm seus próprios métodos, num princípio inteligente, né? Num princípio espiritual de inteligência. Depois a gente vai falar mais disso. E tem é um gorila? Coco? Coco é um gorila. Né, que também... Ele começa a conversar pela linguagem de sinais. Isso, porque ele também sabia, né? Então, ele tinha a forma dele de se comunicar e muito inteligente, mais inteligente do que eu. Que eu não sei. Essa linguagem de sinais começou, era um teste, né? Que eles queriam estabelecer parâmetros para que pudessem ensinar símbolos, sinais,
né, e os animais pudessem repetir. E qual foi a surpresa quando esses animais repetiam e ensinavam aos outros animais, por exemplo, como pedir água, como solicitar comida, como falar que estava com fome, como falar que estava com sono, cansaço. E eles foram aprendendo o vocabulário de uma maneira tão espetacular que toda a comunidade científica se viu aturdida, né? Mas como é possível? E os estudos continuam até hoje, pleno século XXI, com a confirmação de que sim, é possível desenvolver um vocabulário de linguagem de sinais com esses animais. E é interessante porque o Alex, né, e Coco, né, que você acabou de falar, mostrou, né, trouxe essa demonstração para a comunidade acadêmica, né, de que sim, né, os animais têm capacidade de aprendizagem. Só que isso já estava escrito no Livro dos Espíritos, lá, né? na questão 595. Isto. E aí eu vou tomar liberdade. Fique à vontade. Submeteram-se a difíceis situações de cativeiro com resignação e mostraram ao ser humano, em seus mais desenvolvidos núcleos de estudo, que, por trás do corpo físico, existe uma alma, que ali se encontra relacionando-se com o mundo, consciente de sua existência e de sua individualidade, isso é, algo para profunda meditação, porque significa que, por trás de todo o corpo físico do animal que existe no mundo, há uma alma que vive e não somente sobrevive, e que, por não poder se comunicar de forma articulada como o ser humano, sofre uma profunda discriminação e é entendido como máquina, coisa, é explorada. Os animais são, com certeza, as criaturas mais sofridas do planeta Terra neste momento. Isso. Isso aqui é um trecho do Evangelho dos Animais, né? Esse livro. Isso, então, a gente pode ver, né, que o Espírito da Verdade fala, os animais não são simples máquinas, como supondes, né? Então, quer dizer, eles têm condições de aprender. E esse trecho final, Bandeira, chama muita atenção, né? Que fala que os animais, com certeza, são as criaturas mais sofridas, né, do planeta Terra, pelo menos nesse momento, nesse estágio que nós estamos vivendo, né? E aí a gente, claro, se a gente for mencionar aqui, nós temos uma série de exemplos e de situações que demonstram, né, que os animais realmente são criaturas muito sofridas. E não é, né, só na parte de fornecer alimentação, não. A gente está falando de maus tratos, vestuário, violência também. Violência, utilização para fins industriais, sim, carros, cosméticos, justamente, né? Então, assim, a gente tem muitos tipos de cosméticos, travesseiros, o carnaval, né, que utiliza bastante, porque plumagens, né? As plumas, né, as penas ali, então é uma cadeia. Perguntaram assim, Bandeira, mas como é que utiliza um animal dentro de um carro? Eu falei, os bancos são feitos de couro animal. Não, ele não sentou lá para passear, né? O couro ficou lá. E assim, às vezes a gente vê o couro em tapetes, né? Que às vezes o animal ele foi sacrificado, isso. E aí você chega e às vezes tem couro no chão, na parede, jogado às vezes no sofá para fazer uma decoração, né? Então, acho que cabe a gente repensar, porque não há mais essa necessidade, né? A gente não precisa mais utilizar os animais para essa finalidade. E aí, novamente, a questão 597 do Livro dos Espíritos. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhe faculta certa liberdade de ação, também vem a questão 593 com o Espírito da Verdade confirmando que os animais têm inteligência. E a questão 595 fala do livre-arbítrio dos animais. Então, os animais possuem inteligência. E aí essa inteligência, a gente quer que seja uma inteligência como a nossa. Então, a gente tem que parar para pensar o seguinte. Nós estamos, para os anjos, para os seres angelicais, para a espiritualidade superior, tal e qual como os animais estão para nós. Se a gente pede, no nosso sofrimento, nas nossas agruras, no nosso desespero, a ajuda dos anjos, os animais pedem ajuda da gente.
E muitas vezes a gente negligencia, né? A gente não importa, a gente não dá a devida atenção, nem o devido respeito a esse pedido de socorro que a comunidade animal faz, a natureza como um todo faz para os seres humanos. Uhum. E com isso a gente pode perceber, né, de tudo que a gente já vem falando ao longo desses programas, né, e dessas leituras também que você acaba de colocar, né, Bandeira, que os animais têm alma, os animais são inteligentes, os animais têm liberdade de ação. A gente lembra, nós falamos, né, essa liberdade, ela não é totalmente, assim, ele não tem inteligência para ter ações como a gente, mas eles têm uma liberdade. Os animais não são máquinas programadas para servir ao homem, né? Tudo demonstrava o ser espiritual por trás do corpo. A ciência vinha ao encontro disso tudo, provando sensibilidade, a consciência, a vida abundante e a relação complexa e profunda dessas criaturas maravilhosas. O Consolador prometido não só vinha ao encontro às descobertas científicas, quando dava a elas caráter de luz que faltava, quer dizer, né, estava mostrando. Porque enquanto a ciência estudava o que pode ver, a doutrina mostra que o homem ainda não tem capacidade de avaliar, que é a alma dos animais, né? E seguindo, não sei se você quer falar dessa parte dos trilhões de animais no mundo. Pode falar. Então, seguindo, há trilhões de animais no mundo e o homem ainda não os compreendia como seres dotados de alma. Imagine o tamanho da discrepância com as leis de Deus. Magníficos irmãos, com tanta sensibilidade, encerrados à escravizadora condição de máquina. Seres inteligentes submetidos a diversas torturas em testes laboratoriais, abandonados nas ruas, sofrendo maus tratos. Tal mudança de paradigma era urgente e cabe à doutrina espírita, junto ao Evangelho do Cristo, promover esta mudança. Mas, para tanto, é preciso que o espírita que a representa compreenda que o sofrimento e a dor a qualquer criatura de Deus não são secundários, porque contrariam as leis divinas. E o Espiritismo veio para estabelecer tal lei, e porque, pelo amor de Deus, trata-se da mais ignorante falta de compaixão e da mais acentuada prova de orgulho humano. Que Deus nos ajude a enxergar a sua vontade acima de nossas pretensões. Olha que trecho bonito, né, do Evangelho dos Animais, né? Porque traz o quanto o nosso orgulho, nosso egoísmo, submete, né, as outras criaturas, né, os não humanos, às nossas vontades, aos nossos caprichos, né? E dando prosseguimento, Sirene, a gente vai encontrar uma parte muito interessante. Não sou eu quem fala, não é você quem fala, a gente encontra esse trecho na Gênese, no capítulo 1, no item 12, né, que vai falar que todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação, programação é inteligência. O ato maquinal não é livre. O ato inteligente é livre. Então, por exemplo, Gabriel Delany tem um livro que chama A Evolução Anímica, né, e tem um capítulo que fala a alma animal, inteligência e reflexão. Certa feita, um abegão, através de sua janela, lobriga de madrugada uma raposa a conduzir o ganso apressado. Chegando rente ao muro, alto de 1,20 m, a raposa tentou de um salto transpô-lo, sem largar a presa. Não conseguiu. Porém, veio ao chão e para insistir ainda em 3 tentativas inúteis. Depois, ei-la assentada, a observar, a estudar, a como que medir o muro. Tomou então o partido de segurar o ganso pela cabeça e, levantando-se de encontro ao muro com as patas dianteiras, tão alto quanto possível, enfiou o bico do ganso numa frincha, numa rachadura do muro, saltando após acima deste para o outro lado, não lhe restando então mais que saltar por sua vez, seguindo seu caminho. Que os animais refletem antes de tomar decisões é o que acabamos de verificar nessa raposa. Então, por exemplo, quando a gente observa os animais caçando, né?
os leões, quando caçam, eles se agrupam em 3. E aí um fica ao norte, 2 ficam para o sul, espalhados mais ou menos em 120 graus um do outro. Então a presa vê a primeira e ela corre. Ao contrário, quando ela corre, ela vai tomar uma das direções, de uma ou de outra leoa. E é interessante notar que o animal, quando ele caça, onde ele se posiciona? Ele se posiciona contra o vento. Porque se o vento pegar nele e levar o cheiro dele para a presa pode sentir e fugir. Então ele observa tudo isso e se aproxima num silêncio, né, de uma maneira assim, totalmente programada, inteligente, bem pensada. Se isso Imagina não for se isso, né, não é inteligência, se isso né? Não for é mais inteligente que eu. Não, e outro dia lá em casa a gente ficou observando, né, a Pitula, né? A Pitula, ela queria passar entre o rack e o sofá, mas não cabia, né? Não cabia ela. E ela ficou tentando, ela tentou várias vezes, porque tem um espaço, mas o espaço não era suficiente, né? E depois ela traçou outras estratégias, né? E conseguiu pular o sofá e pular lá para o espaço entre o rack e o sofá onde ela queria, né? Então ela foi traçando algumas estratégias ali, eu fiquei observando, né? Nós ficamos, né? Ela é muito inteligente. E aí também, Bandeira, o Marcondes, né? Nosso amigo Marcondes. Presença garantida, obrigado, Marcondes, satisfação. Isso, boa noite, né, falar com muito você. obrigada, lá de Paulista, né? Pernambuco. Ele está falando o seguinte aqui, ó, eu tenho 3 meninas. O Marcondes, lá em casa também a gente chama de meninas. Nós temos 7 meninas e um rapazinho. A gente tem as meninas e o menino. Então, ele está falando aqui que ele tem 3 meninas de 4 patas e elas entendem tudo que eu falo com elas. Eu tenho certeza. São 3 cadelinhas lindas. Né? Então, a gente tem certeza disso, porque a gente já até comentou aqui em outras oportunidades, né? A gente tem a Xodó, né? A Xodó, quando ela faz coisa errada, ela vem sorrindo, né? Então, a gente já sabe, se a gente fala, você fez coisa errada? Aí ela sorri, né? Bota todos os dentes à mostra, né? E se ela não tiver feito coisa errada, se você falar, fez coisa errada, ela fica séria, né? Então ela sabe direitinho que está fazendo coisa errada. Não, e outra, eles sabem os nomes deles, né? Você fala o nome do Sherlock. Aí ele já levanta, ele sabe que está conversando com ele. Pitula. E assim vai. Uhum. É isso. Então, até assustei. Estou olhando aqui o Facebook, mas era uma propaganda. Pensei, meu Deus, o que está aparecendo aqui? Então, eu vou continuar, porque eu estou tentando controlar os 2 YouTube aqui, porque você não está acessando, né? Então, a gente vai continuar. Vou ler um trecho aqui, né, que fala da inteligência dos animais. Então, diz o seguinte: se a inteligência é ato que denota reflexão, combinação e deliberação, fica óbvio no caso que estudamos. A raposa para, observa o muro, reflete sobre como fazer, e é possível notar a reflexão pela conclusão do caso, já que ela não pode falar. Depois, combina os atos e os realiza, ou seja, delibera, colocando o bico do ganso na fresta do muro, quer dizer, né, no quebradinho ali que tem no muro, né, no espaço. E saltando acima, posicionando-se e pegando de volta a presa, jogando do outro lado do muro e saltando por sua vez. Então, aqui é possível, né, que a gente perceba que eles têm inteligência, porque aqui não dá para a gente falar assim, a raposa foi educada pelo homem. Né? Então, a raposa não foi, a inteligência é dela por ela. Né? Então, não há nenhum ensinamento dos homens. Então, é possível perceber que sim, né? Os animais têm inteligência sim. E é aquilo que você falou, né, Bandeira? Quando as leoas caçam, elas têm uma estratégia. Né? Elas se organizam de forma que a presa fique encurralada. Quem ensinou isso a elas? Né? As baleias, quando estão pescando, né, elas se posicionam da maneira que o cardume de peixe se vê obrigado a subir. E aí elas... Tem uma passagem também naquele livro Marley e Eu, do John Gregan, né? E é a passagem do labrador amarelo, do Ralph. Né? Tim
informou que o seu labrador amarelo, o Ralph, gostava de roubar comida, tanto quanto Marley, só que era mais esperto. Um dia, antes de sair, Tim colocou um grande pedaço de chocolate em cima da geladeira, onde ficaria fora do alcance do Ralph. O cão, então, contou ao seu dono, abriu as gavetas do armário da cozinha e usou-as como escada para subir o balcão, onde conseguiu se apoiar nas patas traseiras e alcançar o chocolate. Gente, tudo bem que é uma travessura, mas se você parar para pensar, é raciocínio, é programação, é ideação, é planejamento. E aí, só fazendo uma ressalva aqui, né, Bandeira? É importante a gente deixar claro, porque chocolate não pode. Né? Isso aí, nossos amigos ouvintes, vocês que estão aqui no podcast com a gente, aqui na Fraternidade, aqui na Sintonia do Bem, cães não podem comer chocolate. Tem um componente no chocolate que faz muito mal para cachorro, mas muito mal para os cachorros mesmo. Então, assim, se você gosta de dar chocolate para o seu cachorro, por favor. Você não tá, você pode até querer estar agradando com a melhor das intenções, né? Mas ele pode morrer. Ele pode morrer, infelizmente. Então, não dá. A Rose está falando que ela chegou agora. Oi, Rose, boa noite, obrigada. Boa noite, Rose, obrigado pela sua presença magnífica. Um prazer ter você conosco. E aí, depois da sua leitura, Bandeira, do livro, né, Marley e eu também vou tomar licença aqui para ler um trecho do Evangelho dos Animais. E fala assim: que maravilhosos são eles, os animais. Que magnífico observá-los. Como é bom estar com eles. Quanta generosidade em troca de alguma migalha de atenção que lhes damos. Que vergonha isso aqui para nós, né? Como eles são espertos, ágeis em muitos casos, e como tentam se comunicar conosco. Cada vez que paro e penso, fico tão feliz poder tê-los em meu caminho. Como é bom senti-los e vivenciar com eles a vida. Não há compensação maior do que a companhia deles, quando de nossas dificuldades. Algumas vezes, particularmente quando erramos, só podemos contar com eles. Não nos julgam, somente nos amam. Adoro saber que eles existem e espero sinceramente que tomemos posse da capacidade humana de observar, estudar e concluir, para que acima da letra que mata esteja o amor que vivifica. Isso aí eles lembraram da Fifi, né? Lembrando que a Fifi é a personagem que desencadeou todo esse estudo, né? Enredo do livro, todo o enredo do livro, né? Porque a Fifi morreu logo, desencarnou logo no começo, né? No primeiro capítulo. Isso. E aí o Edson relembra, né, que era o tutor dela, vai falar: Fifi era como nossa filhinha. E quando digo isso, muitos me olham como que a acharam um absurdo a relação que mantínhamos com ela. Mas somente quem convive com o animal intimamente, somente quem chega ao lar depois de um dia difícil e é recebido com a expectativa do amor nos olhos deles, somente quem deita em uma cama doente e olha aos seus pés, né, o ser amoroso que dali não sai, somente quem chora e sente as lambidas carinhosas, os lambejos, a compartilhar as lágrimas, sabe realmente o quanto eles nos amam e o quanto os amamos. Somente quem, ao ter de se despedir da companhia amorosa de anos pelo desencarne, sabe o quanto dói. E dói, né? Nossa. E lendo aqui, lendo esse trecho aqui, eu me lembrei de quando eu tive Covid, né? Porque aí eu fiquei sozinha lá em casa, você estava internado. E aí todas as meninas subiam na cama e ficavam ao meu lado lá, né? Eu sozinha na casa, porque não podia ter companhia de ninguém, né? Por conta da Covid. E fiquei super acompanhada. Elas ficam meio que ali, tipo, né? Nossa, a gente está aqui preocupadas. Elas ficam ali preocupadas mesmo, né? E olha, você falando disso, eu lembrei quando o papai voltou para casa a última vez, que a gente pegou a Biju, né? E a Biju queria subir na cama de qualquer jeito. Eu fui, peguei a Biju, coloquei em cima da cama e ela foi direto
pro rosto do lamber, papai, né? para cheirar o velho, para poder lamber, poder estar perto. Deitou do lado do pescoço dele, ficou quietinha, né? Eu acho que ela sente muita saudade do velho também. Com certeza. E o Edson, nesse ato contínuo, nesse capítulo, ele fala que ele aprendeu com grandes espíritas, grandes estudiosos, que os animais reencarnam imediatamente, né? E que eles quase não ficam no plano espiritual. E essa é uma questão, né, Bandeira, que a gente tem dificuldade para compreender, porque muitos dos nossos, né, confrades, nossos irmãos espíritas, têm essa dificuldade, porque a maioria acha que a reencarnação é automática. É imediata e automática. E não é bem assim. Isso. Então, o próprio livro Nosso Lar, depois para frente a gente vai ler algumas passagens, mas nós já falamos aqui em outras oportunidades. Quando fala dos cães, fala das aves que acompanham, né? Toda a turma que dos vai... Dos burros lá, eu né, esqueci se ele usa o nome burros, né? Mas seria os muares. Os muares, isso mesmo, ele usa o termo muares, isso mesmo. Então, a gente vai agora entrar um pouquinho numa discussão um pouco mais... E essa discussão, um pouquinho, né? ela é aquilo que a gente sempre prega. A gente quer fazer uma comunicação não violenta, mas esclarecedora. E aí o Livro dos Espíritos, na questão 600, pergunta: sobrevivendo ao corpo em que habita, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem? Então aconteceria a mesma coisa, ficaria um tempo lá, passando pelos períodos da erraticidade? Fica, aí vem a resposta, fica numa espécie... Então, numa espécie, né? Numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa, que obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõem os animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O espírito do animal, depois da morte, é classificado, né, por quem se incumbe essa tarefa e é utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. E aí a gente vai esclarecendo durante as passagens. O animal, por exemplo, ele não escolhe como reencarnar, em que espécie ele vai reencarnar. Né? E quando ele desencarna também, a gente vai ver logo mais à frente, nos comentários, que eles já recebem de imediato o auxílio. Né, na passagem do capítulo passado, quando morreu dos o amigos cachorro. Espirituais. Né? Justamente. Sim, o Astor, né? O Astor morre, o Astor morre, e ele é recebido pela né? viúva do tutor, a ex-tutora. Na verdade, dele, ele foi cuidado pelo Frei Adolfo, né? Aí depois a esposa do... Adolfo era o nome do tutor do Astor. O Frei era o outro Frei, não era o Frei Adolfo. Vou me recordar e depois eu lembro. Mas é um Frei. Então aí o Frei com a equipe espiritual, na manhã já estavam lá, né, preparando toda uma equipe, o desencarne do Astor. E aí depois é que a tutora dele, que já estava desencarnada, é que ela recebe autorização para ir lá ter com ele, né, no momento que ele estava lá se restabelecendo. Então, sim, né, aqui a gente pode perceber que os animais, eles, quando desencarnam, então eles recebem esse auxílio da espiritualidade, como todos nós, só que a gente é espírito errante, a gente pode sair, andar, né, não obedecer, agora os animais não, né, os animais são ali de imediato conduzidos, ou eles serão conduzidos para ficar, né, no plano espiritual, na erraticidade, né, a gente vai ver mais para frente, estudando, trabalhando, ou eles vão, né, dependendo da necessidade, reencarnar novamente. Então, isso aí vai depender, não tem como a gente generalizar, dizer, desencarnou, automaticamente já vai reencarnar, né? E aí, eu acho importantíssimo trazer uma explicação aqui, principalmente aqueles que já sabem, ótimo, que bom. Aqueles que estão começando agora, que começaram a enveredar no caminho do espiritismo, da doutrina espírita,
O que é o espírito errante? O que é essa erraticidade? Traz uma ideia inicial de que é alguma coisa errada. Não é, gente. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corpórea. Então, eu estou encarnações para esse espírito desmaterializado vão ser conforme o grau de evolução e adiantamento que ele chegou. Então, aqueles espíritos mais evoluídos têm maiores capacidades, responsabilidades, atribuições do que aqueles espíritos que precisam aprender, que precisam evoluir. Então, a erraticidade é isso, num sentido de desmaterialização. Tá? E o errante é essa liberdade, né, que o espírito tem de fazer por ele, obrar e tipo, sair, escolher, né? Enquanto os animais... Eu quero ajudar a fazer o bem. E a gente vai descobrir que existem sim situações em que os animais são levados a fazer o bem também no mundo espiritual. Fala assim, mas como é que você sabe isso, Bandeira? Divaldo Pereira Franco, numa visita aqui em Mato Grosso, foi recebido pela presidente da Federação Espírita do Sul, porque senão o pessoal fica chateado. Perdão, pessoal do Mato Grosso do Sul. Divaldo foi recebido pela presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul e, em palestra, depois de visita à casa dessa senhora, ele chega na casa, acompanhado da comitiva, e ele toma um susto, dá um grito, né? E o pessoal, o que foi, Divaldo? Falou assim, esse cachorro que está aqui. E Esse todo mundo fica, alemão. Que cachorro, Divaldo? Esse pastor alemão aqui, imenso. Aí a dona da casa começou a chorar. Ela falou assim, Divaldo, eu tive um pastor alemão que corresponde a essa descrição que você faz, mas ele partiu, ele já desencarnou há alguns meses, né? E o Divaldo fala direitinho do cachorro que estava lá, e o Divaldo conseguiu captar a presença desse cachorro, né, do plano espiritual, né, e deixa essa senhora, presidente da Federação Espírita, muito tranquila, falando que o cachorro está bem, que ele continua trabalhando, né, e aí resultado. Não é o exemplo de um cachorro que tenha reencarnado imediatamente. André Luiz fala que no umbral, nas visitas ao umbral, nos resgates umbralinos, eles são auxiliados por muares, são auxiliados por cães e são auxiliados por aves. Essas aves ajudam, né, a localizar os pontos onde aqueles espíritos que precisam de ajuda estão mais localizados, né? Mas vamos retomar, Sirene. E aí, retomando o livro Gênese, né, na Gênese fala, no intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. E aí, se a gente voltar um pouquinho, né, na questão 600 do Livro dos Espíritos, que a gente acabou de ler, fala, o espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. E aí, Bandeira, a gente podia ler os conceitozinhos, né, de erraticidade, errante, né, só para os nossos irmãos e as nossas irmãs, né? Erraticidade. Erraticidade é um intervalo, né, de nossas existências corporais. Os espíritos se encontram num estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Enquanto somos 7 bilhões de seres encarnados, acredita que sejamos em torno de 21 bilhões de espíritos desencarnados, a população de 3 para 1. Uhum. Quanto errante, espírito errante, é um ser que pensa e obra e atua por sua livre vontade. Então, o espírito errante, ele tem aquele arbítrio de escolher. Olha, eu não quero me aproximar dessa casa de luz, eu quero ficar num lugar mais feio, eu quero ficar numa situação mais... Eu quero voltar a sentir os prazeres da carne, eu quero ficar próximo daqueles prazeres mundanos que eu via na Terra. Não, eu não quero ser ajudado, eu não quero evoluir, eu quero voltar a sentir o gosto da bebida alcoólica, eu quero voltar a sentir o cigarro. E aí o espírito pode escolher isso, infelizmente ele pode escolher. Uhum. E aí, por isso esse nome espírito errante. Mas, sabendo que da misericórdia de Deus infinita, Deus infinitamente justo e bom, né, toda a espiritualidade vem sempre tentando resgatar esses seres, esses irmãos nossos, para que eles também evoluam. E a gente vê incontáveis obras que falam desse resgate espiritual, desses pronto-socorro espiritual. E só para a gente, né, como se diz, esse trecho é um trecho importante, né, reafirmando, né, o que o Bandeira falou,
Então, a erraticidade é quando o espírito está no plano espiritual, né? Então, quer dizer, ele já está sem o corpo, né? Foi depois que ele já desencarnou. Desmaterializou, né? Então, ele não tem mais o corpo. Por outro lado, se a gente colocar em palavras mais simples, né? O espírito errante é o espírito que no plano espiritual ele tem liberdade de agir e de pensar, como você colocou, né? Muito bem colocou. Então, colocando isso, digamos assim, trocando em miúdos, né? É isso. Então, o animal, depois que ele desencarna, ele fica num estado de erraticidade. Ou seja, ele fica desmaterializado, né? No intervalo entre uma reencarnação e outra, ele está desmaterializado, formando, né, a população espiritual ambiente da Terra. Então, da mesma forma que nós, só que a gente é um pouco diferente, porque a gente tem essa liberdade de escolha, enquanto eles são conduzidos. É como se eles tivessem lá também um tutor, né? Então, o tutor que vai encaminhá-los da melhor forma possível, de acordo com as necessidades de cada um. E o Kardec continua na pergunta 600, né? Isso. Como se insatisfeito estivesse, né? Se quando o animal morre, sua alma fica no plano espiritual, ele fica na mesma condição do homem, né? E aí, se ele fica na condição do homem, quando desencarna, fica na erraticidade e é um espírito errante, a alma dos animais não. A alma dos animais fica na erraticidade diferente do ser humano. Não é um espírito errante. Então está na erraticidade, mas não tem esse arbítrio, né? Daí a razão pela qual o Espírito da Verdade classifica de forma diferente essa erraticidade para os animais e para os homens. Ou seja, no ser humano, quando desencarna, fica na erraticidade e fica errante. Ou seja, fica no plano espiritual, formando a população espiritual ambiente da Terra. É um espírito errante. Pensa e age por sua livre vontade. Já o animal, quando desencarna, também fica na erraticidade. Fica no plano espiritual, desmaterializa, ajuda a formar essa população espiritual, mas não é um espírito errante. Não pensa nem age por sua livre vontade. Não é isso? Isso mesmo. Então, a liberdade possuem na restrita, né, aos atos da vida material. Isso. Então, o animal ele não tem essa liberdade de ação no plano espiritual. Ele deve estar sempre sob a tutela de alguém, como a gente já falou, né? Então, significa que o animal ele não tem essa liberdade de ficar pelo plano espiritual ali, né, como um espírito do ser humano, em contato com quem ele quiser. Né? O espírito do animal é imediatamente cuidado pelo plano espiritual e direcionado, como eu já falei, de acordo com as necessidades. De acordo com a evolução também. Isso. E aí a Rose está colocando aqui que a médica, né, Ivênia, médica veterinária Ivênia e espírita, né, Ivênia Prada, que você já citou ela aqui no começo, né, na sua fala, acaba de dizer ao canal YouTube de Bruno Tavares que ela já conseguiu ouvir de Divaldo Franco muitas histórias de espíritos de animais vistos por ele. Ele deverá publicar em novo livro. Então, olha que interessante. Ela deverá publicar em novo livro. Então, a doutora Ivênia deve estar preparando, né, um outro livro. Os livros são excelentes, né, vale como recomendação de leitura. Né, tem a questão espiritual dos animais, a alma dos animais. Se eu não estiver enganado, acho que o título é esse, a alma dos animais. Então, deve estar preparando um outro material. Quem puder adquirir esses dois e ler, são obras importantes. Ela é uma estudiosa, né? Ela é veterinária. Da questão dos animais. Ela espírita, é mestre, né? doutora em veterinária. Ela é espírita. Ela é profundamente estudiosa. Ela gosta de estudar. Né? Ela é palestrante. E assim, as palestras dela são magníficas, né? Isso. E essa, então, né, como a gente falou, é a diferença da alma dos animais, né, com a alma do ser humano. Do homem. No livro Nosso Lar, que a gente já comentou, né, Bandeira? Então, há relatos desses animais desmaterializados, desligados do corpo físico, né, que se encontram no intervalo, então, entre as reencarnações.
E aí, então, se você quiser fazer o relato das aves, né, contar um pouco. Sim, Nosso Lar, capítulo 7. Aves de plumagem polícromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito alvas e que se erguiam, né, retilíneas, lembrando torres gigantescas rumo ao céu. Das janelas largas, observava, curioso, o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. E aí vem a Gênesis, no capítulo 2, no item 20, que diz: Deus é soberanamente justo e bom, e por essa razão não daria ao homem um privilégio em relação a outros animais. Acho que já deu, né, essa inteligência, desse jeito da gente se articular e falar, dominar a terra como a gente domina, porém, acho que a Mas gente isso não é um privilégio, né, Bandeira? tinha Na que verdade, vir acompanhado de uma responsabilidade. Não, mas não, na verdade, o que acontece? Não há esse privilégio, porque isso, o espírito ele vai alcançando à medida que ele vai evoluindo. Justamente. Então, todos nós somos criados iguais, seres ignorantes. E né? o mundo é para todos nós, Isso. homens e animais. E aí, como seres ignorantes, que a gente lembra que a gente está do átomo ao arcanjo. Na verdade, é menos que o átomo, né? Porque quando o livro foi criado, era o átomo, né? Hoje a gente já sabe que o átomo pode ser dividido, né? Então, tem partículas menores. Então, mas tomando ao pé da letra, né? Então, a gente teria essa evolução, né, do átomo ao arcanjo. E aí, todos nós passaremos, né, por essas fileiras. Então, não há um privilégio. Hoje, nós chegamos nessa condição, os animais chegarão, né, de acordo com a evolução de cada um, todos nós chegaremos ao arcanjo. Né? E isso vai devagar. Então, Deus não dá privilégios, não. Todos somos criados da mesma forma e a gente vai com milhões e milhões de anos, né, reencarnações em planetas primitivos, provas e expiações, regeneração e vai. O privilégio é o reencarnar. Porque a fila é grande. O privilégio é o reencarnar. A fila é grande. Expressei mal, perdão. O privilégio é o estar com essa nova oportunidade de estar aqui nessa escola, nesse hospital. A fila lá é comprida. Justamente. E aí é interessante porque nos livros Nosso Lar e Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos mostra que os animais podem permanecer no plano espiritual durante determinado período de tempo. Mas o Espírito da Verdade deixa claro que, quando desencarnam, são classificados por espíritos responsáveis por isso e são encaminhados para alguma atividade, como podemos ver. É classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Esse quase imediatamente é quase, não está falando que é sempre imediatamente. Então, vai depender de cada um. Pode ser que o animal ele fique no plano espiritual e pode ser que ele tenha uma reencarnação quase imediata, né? Não dá para a gente colocar isso, tipo assim, a ferro e fogo. E o André Luiz continua em Nosso Lar, né, no capítulo 33, curiosas observações. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção sob a claridade branda do céu. E, de repente, ouvi o ladrar de cães a grande distância. O latido dos cães. Que é isso? Interroguei assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. 6 grandes carros, formato de diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e barulhentos, eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos muares terrestres. Mas a nota mais interessante eram os grandes bandos de aves de corpo volumoso, que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Como assim? Perguntei surpreso. Os cães facilitam os trabalhos, os muares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou, indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Isso. A Rose está colocando aqui
que percebam, né, que o livro fala ave de plumagem, né, e, portanto, André Luiz não diz imagem no plano espiritual semelhante à ave de plumagem. Não. Inclusive aqui, Rose, acho que dá para a gente acrescentar, porque quando esse livro foi publicado, teve muita repercussão, né? Chico enfrentou uma dificuldade, você é conhecedora da história, né, de Chico, e porque muitos, né, criaram a impressão, e aí é uma impressão nossa, porque a gente faz a interpretação de acordo com a nossa conveniência, de que esses animais eram plasmados, né? Mas, na verdade, não. O próprio Evolução em Dois Mundos vai falar. Então, são animais que não foram plasmados. Então, realmente, eles estão no plano espiritual, estavam, né, na época, no plano espiritual, e animais mesmo, né, conforme, não uma imagem como a gente quer crer. Porque é interessante porque a gente analisa o livro, a gente aceita as outras coisas que estão no livro, mas quando chega nos animais, a gente fala, não, mas esses animais são plasmados. Mas por que o restante, então, não era plasmado? Só os animais que são plasmados? Então, a gente vê como a gente faz uma interpretação muito mais de conveniência do que qualquer outra coisa. E aí o livro Evolução em Dois Mundos, a gente já vai partir para finalmente, né? Evolução em Dois Mundos traz outras atividades desenvolvidas pelos animais no plano espiritual. E aí, abre aspas, a maneira de crianças tenras, internados em jardim de infância para aprendizados rudimentares, animais nobres desencarnados, a se destacarem do núcleo de evolução físico-psíquica, em que se agrupam por simbiose, acolhem a intervenção de instrutores celestes em regiões especiais, exercitando seus centros nervosos. Esse livro vai nos mostrar que os animais, ao modo deles, aprendem, sim, no plano espiritual e evoluem, à maneira de crianças tenras internadas em jardim de infância para aprendizado rudimentar. Eu achei assim, essa parte fantástica, né? Porque achei muito bonito quando coloca aqui a maneira de crianças tenras, né, internadas em jardim de infância. Então, quer dizer, os animais, eles aprendem no plano espiritual, tanto quanto nós, né? Então, achei essa parte aqui assim fantástica do livro Evolução em Dois Mundos, né? Quando faz essa menção, né, dos animais estudando, claro que da forma deles, né? Mas estudando. Então, assim, é uma coisa muito, muito bonita. E aí tem uma parte final que fala: quem os entende como irmãos queridos, que têm conhecimento para amá-los e auxiliá-los na evolução? Espíritos como nós, com certeza, não estão ainda preparados para compreender os animais como os pequeninos do Cristo. Mas Deus é bondade suprema, não abandona nenhum de seus filhos, nem nós, nem eles, os animais. Achei muito bonito isso dessa parte também de falar que eles são os pequeninos do Cristo, né? Então, assim, é uma parte muito bonita no livro. Eu achei essa parte assim fantástica. Aliás, esse capítulo próximo, Crianças Espirituais. Aliás, esse livro todo é muito lindo, todo é muito né? bacana. Ele é muito lindo, vale a pena. Quem não leu, vale a pena. É um livro assim fantástico. E aí, gente, é triste, mas infelizmente acabou o nosso tempo. A gente quer agradecer a todos, né, que compareceram, a todas que acompanham conosco esse estudo maravilhoso sobre a natureza dos animais, ouvindo o nosso programa, né? Ouvindo a Natureza, transmitido pela Web Rádio Sintonia do Bem e pela Web Rádio Fraternidade. O Bandeira, eu acho que a gente podia aproveitar, me veio aqui à mente agora, a gente podia convidar as pessoas para virem para cá também, quem quisesse assistir o programa aqui, sim, estudar conosco. Prazer imenso. Né? Porque poderia a gente, de repente, fazer um grupo de estudos, né? As pessoas acompanharem aqui conosco e, ao mesmo tempo, a gente ia transmitindo. Acho que seria muito bacana, né? Se a gente pudesse ter gente aqui conosco, pessoas estudando, espíritos nós sabemos que temos, né? Mas espíritos encarnados aqui, né? Conosco, para a gente criar, de repente, um grupo de estudos, né? Sobre os animais, a natureza. E, Sirlene, aproveitando o tempo esgotado, a última... isso que eu ia falar, o Claudinho já deu ali. Convidar todos que puderem comparecer. No dia 24 de abril começa a Semana Espírita de Jataí. Isso. Palestras diárias, palestras noturnas todos os dias, né? E a gente vai ter o privilégio, o prazer, a satisfação de estar lá. E vocês todos estão convidados, né? Vai ter transmissão. Claudinho,
23. Eu falei 24. Por que eu estou encarnado com 24, né? Começa dia 23. Claudinho, segura aí um pouquinho, o tempo esgotado. Também quero falar sobre o Festival da Terra, né, que é uma campanha permanente que a Federação Espírita Brasileira criou. Né? Então, como eu disse, é uma campanha permanente que vai se preocupar, né, vai estudar a conscientização ecológica. Então, a partir de agora, olha que legal, né? A Federação Espírita Brasileira vai ter essa preocupação, já tinha, né? Mas agora sim, com programas, com campanhas. E no dia 10 e 11 de junho, lá em Brasília, nós teremos o lançamento do Festival da Terra. Quem quiser se inscrever, as vagas são limitadas, então é só entrar no site da Federação Espírita Brasileira para se inscrever, tá? Então, fica o convite aí para todas as pessoas que puderem e quiserem, né, acompanhar, vai ser transmitido, mas quem puder ir lá comparecer, né, seria interessante. É isso, faz a prece, porque o nosso tempo já está estourado. E vamos, nesse momento, acerenar nossos corações, agradecer a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga pelo privilégio do reencontro, pela oportunidade do reencontro e da nossa busca incessante pela evolução e pela melhoria de nossas almas, de nossos espíritos. Que no retorno aos lares todos possam encontrar a harmonia, a paz, o amor e a misericórdia. Que os trabalhos que continuam nessa casa e em todas as outras casas sejam imbuídos de muita luz, com muita inspiração divina. Que todos os expositores, palestrantes e estudiosos tenham êxito e sejam repletos de boa-ventura nas suas apresentações. Que todos tenham uma excelente sexta-feira, um bom fim de semana e até o nosso próximo encontro na semana que vem. Boa noite, fiquem todos com Deus. Boa noite, Sirlene, boa noite, Cláudio, boa noite a todos. Antes de boa noite, eu só queria complementar a bandeira para a gente pedir pela fluidificação das águas, né, de todas as pessoas, e de humanos e não humanos, né, que todos, ao fazerem uso dessas águas, possam se sentir melhores, reconfortados, material e espiritualmente. E assim seja. Boa noite, que Jesus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Que assim seja.